E o espaço entrevista de hoje é com uma jovem mulher, nascida aqui em Luanda há pouco mais de 3 décadas. Como muitas na sua idade, é responsável pelo lar, casada e é formada em Psicologia na opção clínica aqui no país. A convidada de hoje é oradora, motivacional, também mentora de alguns projetos sociais, é professora universitária, está envolvida em vários programas ligados à saúde, em vários ângulos e em plataformas digitais. Sobre tudo isso vai falar-nos na primeira pessoa. Delma Soraya Minguez Figueira dos Santos está aqui hoje em direto para o Telejornal. Boa noite. Boa noite, é um prazer cá estar. Muito obrigada pelo convite. Boa noite lá para os telespectadores. Sim, senhora. Seja muito bem-vinda a este espaço. Um dos seus... primeiro ia começar. Preocupa-se muito com a percepção humana, com os problemas, as relações entre pessoas, o estado de espírito e o seu atendimento. É por isso que escolheu ser psicóloga clínica? Eu tinha dito que a psicologia escolheu-me a mim, principalmente a opção clínica. Para mim não existe vida sem sanidade mental. E é um desafio que todos os dias eu olho e digo para mim mesma, valeu a pena. Valeu a pena ter mergulhado neste mundo, valeu a pena ter recebido tantas satisfações quando eu vejo pacientes e não só, que lutam todos os dias para poder sair da sua dificuldade mental. Então, ser auxiliadora dos mesmos, para mim, é uma dádiva. Disse-me que é uma pessoa muito preocupada com a questão da sanidade mental e sei que um dos seus focos está justamente direcionado à saúde mental, com ações gratuitas. Quer falar-nos um pouco do projeto, por exemplo, do projeto Tudo pela Saúde Mental? Posso sim. O projeto Tudo pela Saúde Mental nasce com o nome Madrinha. Porque de uma forma ou de outra eu sempre quis trabalhar dentro da saúde mental, mas não associando o meu ramo profissional. Por quê? Porque ainda há um tabu quando fala-se da psicologia. A ideia é fazer com que as pessoas lá fora conhecem a psicologia, mas também podem acreditar naquilo que é a sua crença de realidade. Então, juntou-se o útil e o agradável. Eu disse, prontos, vou criar o personagem Madrinha dos Afilhados, que muitas das vezes chegam para o consultor e dizem assim, a Madrinha dos Afilhados é a doutora Delma? Digo, sim, só. Então, juntando o útil e o agradável, teve esta particularidade, trabalhando com palestras de forma gratuita, tanto em vários campos sociais, como igrejas, hospitais, de uma forma ou de outra, acaba assim por contribuir naquilo que são os temas. Então, quanto seres humanos, sei que nós temos todos uma responsabilidade de contribuir para o outro. E trazer a saúde mental fez-me então fazer com que eu pudesse contribuir para aquilo que é a nossa sociedade. E esta madrinha presta-me acompanhamento, não é verdade? Sobretudo até nas redes sociais. Como é que tem sido a interação com as pessoas? Olha, este é um lado que tem sido um desafio. Porquê? Porque é aqui onde eu tenho que lutar contra a ciência e o cristianismo, por incrível que pareça. Porque quanto a madrinha, e para quem acompanha a página da madrinha, vai perceber que a madrinha recebe situações que no fórum psicológico podemos considerar como um transtorno da personalidade, um transtorno mental, mas no fórum espiritual vai olhar para certas situações e dizer como é que é possível, isso existe, será que é verídico? Até então eu também tinha dúvida de acreditar em certas coisas que eu via e ouvia. E eu fiquei assim, prontos, como é que eu vou juntar isso? A ciência é totalmente oposto dessa particularidade. Então eu digo assim, quanto madrinha, vou ter auxílio aqui a agradecer aos líderes religiosos que me têm ajudado muito. Eu falo do reverendo Sebastião Francisco, que tem pegado muitos casos que não são do fórum científico, que tem auxiliado também o pastor Mulunga Salomão Vlinga e o pastor Lopes Sequeira, que são pessoas que trabalham comigo dentro da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal e também a Madre Maria Joaquina dentro da Igreja Católica, que me tem ajudado
muito para situações do género. Disse-nos que tem-se deparado com muitos problemas ligados a transtornos mentais. Ali em off, em instantes, falou-nos do aumento de casos, por exemplo, de esquizofrenia em adultos. Há alguma razão especial para Olha, dentro da nossa estimativa atual, nós vamos ver que uma das causas que tem feito com que este transtorno tenha aumentado, estamos a falar sobre o uso de substância psicoativa, principalmente as não ilícitas, como a cannabis, que usa-se muito na idade intermédia. Estamos a falar sobre adolescentes, crianças, inclusive, até a vida adulta. Automaticamente, essas substâncias psicoativas vão fazer alguma alteração no comportamento cognitivo, físico do indivíduo, alterando assim o seu funcionamento normal. Automaticamente, o uso excessivo dessas substâncias, e não só já aqui reprovar, que não há necessidade de ser excessivo, a necessidade de não fazer o uso, acaba assim por comprometer aquilo que é a sanidade mental dos adolescentes até a fase adulta. Vamos aqui analisar. Um adolescente começa a fazer esse uso aí aos 12 anos, está já a mutilar aquilo que é a sua fase crescida. Ao ter 17, 18 anos já começa assim a apresentar distúrbios do foro mental. Trabalha bastante com comunidades desfavorecidas, sobretudo mulheres zungueiras, mulheres vítimas de violência doméstica, um assunto tão potencializado nos dias de hoje na nossa sociedade. Como é que lida com estas pessoas? Como é que lida com esses problemas? A página da madrinha aparece sempre alguém para poder auxiliar. Temos aí afiliados meus, que eu digo assim, do Fórum Jurídico, porque nós estamos a falar sobre uma causa psicológica. A violência doméstica é um crime. E muitas das vezes essas mulheres não sabem onde encaminhar-se, não sabem como começar uma denúncia. Aí agradecer aos meus parceiros, ao Dr. Domingos Vicente, que tem ajudado muito, que é do ramo de direito, é advogado e que auxilia muito as minhas afiliadas. Depois do encaminhamento jurídico, então, a madrinha vai auxiliar ao acompanhamento psicológico, porque muitas delas já vêm com traumas daquilo que é o abuso percorrido durante esses relacionamentos conturbados. Então, é importante que elas tenham um acompanhamento para poder depois se enquadrar naquilo que é o modo social, porque estamos a falar de uma particularidade que vai afetar não só o lado físico da pessoa, afeta até o financeiro, afeta o espiritual, e é preciso sim trabalhar com essas mulheres para que elas entendam que não é o fim, não é uma decisão que elas decidiram viver. Doutora Delma dos Santos, considera-se uma promessa para o desenvolvimento dos jovens em Angola? Muito, muito considero-me, e tem sido uma grande gratidão ter que lidar com essa particularidade social, e eu agradeço o apoio do Estado, que tem olhado muito para mim. Sente-se profissionalmente realizada? Ainda falta, ainda falta. Estou aí a lutar, não é? Para dar continuidade ao mestrado, então penso que vou me sentir quando chegar em alguns outros patamares que eu ainda preciso ter dentro do campo profissional, académico principalmente. Doutora Delma, foi um gosto tê-la aqui, conhecer um bocadinho mais da sua atividade diária, da sua atividade profissional, e se calhar vamos conversar em próximas oportunidades. Muito obrigada, muito obrigada. Foi um prazer estar consigo. Obrigada. Boa noite, felicidades. Obrigada. Nós seguimos, olhamos agora para...